Arianos são conhecidos por sua força inabalável, sua resiliência extraordinária, sua capacidade de se levantar de qualquer queda. Mas existe um tipo específico de pessoa que consegue penetrar todas essas defesas e alcançar o núcleo vulnerável que arianos protegem tão ferozmente. E quando isso acontece, quando ariano finalmente quebra, a transformação é tão profunda quanto inesperada. Quebrar um ariano não é sobre destruí-lo maliciosamente ou derrotá-lo em batalha. É sobre dissolver as armaduras que eles construíram, sobre fazer essas paredes impenetráveis finalmente caírem, sobre alcançar a vulnerabilidade que existe por trás de toda aquela força performática. E só certos tipos de pessoas conseguem isso. Observei por anos as dinâmicas onde arianos finalmente baixam guarda completamente, onde toda resistência desaparece, onde eles se permitem ser completamente vulneráveis pela primeira vez. Os padrões são consistentes e reveladores sobre o que realmente toca a alma ariana por trás da armadura. Então responde com honestidade: você já viu um ariano verdadeiramente quebrar emocionalmente? Ou você é ariano e reconhece que existe um tipo específico de pessoa que consegue alcançar você de formas que ninguém mais consegue? A primeira pessoa que pode quebrar um ariano é alguém que demonstra força silenciosa e inabalável. Não força performática ou competitiva, força tranquila que não precisa provar nada. Arianos passam vida inteira sendo os fortes para todos. Quando encontram alguém que é tão fundamentalmente forte que ariano pode finalmente parar de performar força, algo dentro dele se quebra no melhor sentido. Pela primeira vez, podem descansar. Essa pessoa não compete com força ariana, não tenta provar que é mais forte, não se intimida com intensidade. Simplesmente existe em força própria tão sólida que ariano sente permissão para finalmente não ser o mais forte da sala. Quando ariano percebe que não precisa proteger essa pessoa, que essa pessoa pode segurar espaço para ambos, que pode se apoiar sem que pessoa quebre, as defesas começam a desmoronar. E frequentemente vem com um choro profundo que estava represado há anos. A segunda pessoa que quebra arianos é alguém que vê através das máscaras sem julgamento. Arianos usam coragem, confiança e força como máscaras para esconder inseguranças, medos e vulnerabilidades que se envergonham de ter. Quando encontram alguém que vê claramente através de todas as máscaras mas não julga o que encontra embaixo, não usa vulnerabilidades como armas, não fica desapontado descobrindo que ariano forte tem medos normais, algo fundamental muda. Essa pessoa diz coisas como eu sei que você está com medo e está tudo bem quando ariano está performando coragem. Ou você não precisa fingir comigo quando ariano está tentando parecer invencível. E diz com amor genuíno, não com crítica. Essa aceitação de toda a humanidade ariana, incluindo as partes que eles consideram fracas, quebra a resistência que mantiveram vida inteira. Finalmente alguém que não precisa da versão performática, que ama a pessoa real por trás. A terceira pessoa é alguém que oferece lealdade inabalável sem pedir nada em troca. Arianos estão acostumados com lealdade condicional. Sou leal enquanto você for forte ou útil, impressionante. Deixa aquele like se você está descobrindo o que realmente toca a alma ariana. Se inscreve no canal porque vou continuar revelando essas verdades profundas sobre vulnerabilidade de cada signo. E compartilha com quem precisa entender o que está por trás das armaduras que as pessoas usam. Quando ariano encontra alguém que permanece leal mesmo quando eles falham, mesmo quando estão no pior momento, mesmo quando não tem nada para oferecer, isso quebra cinismo que construíram sobre relacionamentos humanos. Essa pessoa está presente nas derrotas tanto quanto nas vitórias. Não desaparece quando ariano está fraco. Não muda de lado quando ariano cai. Essa constância dissolve terror ariano de abandono que raramente admitem ter. E quando ariano percebe que essa lealdade é genuína e duradoura, não performance temporária, choram de alívio por finalmente terem encontrado porto seguro. A quarta pessoa que quebra arianos é alguém que desafia com amor em vez de criticar com julgamento. Arianos precisam ser desafiados, estagnam sem isso. Mas há diferença entre desafio que eleva e crítica que diminui. Essa pessoa diz: eu sei que você pode ser melhor que isso em vez de você não é bom o suficiente. Diz isso não é digno de quem você realmente é em vez de você sempre faz tudo errado. Desafia potencial não realizado em vez de atacar falhas. Arianos respondem a esse tipo de desafio de forma que não respondem a mais nada. Porque vem de alguém que claramente acredita neles mesmo quando eles não acreditam em si mesmos. Que vê grandeza que eles esqueceram que tinham. Esse desafio amoroso quebra defesas porque ariano não precisa se defender dele.
precisa se elevar para encontrá-lo. E no processo de se elevar, as máscaras caem naturalmente. A quinta pessoa é alguém que reconhece e nomeia dor ariana que eles nunca conseguiram articular. Arianos carregam feridas profundas que nunca sabem como expressar porque sempre focaram em ser fortes. Quando alguém diz "eu vejo que você está exausto de sempre ter que ser forte" ou "eu percebo que você tem medo de que ninguém realmente te veja", arianos frequentemente desmoronam porque finalmente alguém colocou palavras em dor que carregavam em silêncio. Essa nomeação da dor valida a experiência ariana de formas que nunca tiveram. Não estavam imaginando. Não estavam sendo dramáticos. A dor era real e alguém finalmente testemunhou. E com validação vem permissão para finalmente sentir tudo o que reprimiram. Choro que vem depois de décadas de segurar. A sexta pessoa que quebra arianos é alguém disposto a lutar por eles quando eles estão acostumados a lutar sozinhos. Arianos sempre foram os guerreiros, os protetores, os que lutam por outros. Quando encontram alguém que diz "não, dessa vez eu luto por você", você descansa, algo profundo acontece. Ariano não sabe como processar ser protegido em vez de ser protetor. Inicialmente resistem. Não preciso, posso fazer sozinho. Mas quando pessoa insiste em lutar ao lado ou na frente de Ariano, em assumir batalhas, em proteger ferozmente, defesas começam a rachar. Ariano percebe pela primeira vez na vida que não precisa carregar tudo sozinho. Que pode ser vulnerável e ainda estar seguro. Que pode descansar sem que tudo desmorone. Quebra de alívio indescritível. A sétima e última pessoa é alguém que ama especificamente as partes arianas que eles aprenderam a esconder. Muitos arianos foram punidos ou rejeitados por características essenciais: intensidade, paixão, urgência, competitividade. Quando encontram alguém que não apenas tolera mas ama ativamente essas características, que diz "sua intensidade é linda, sua paixão me inspira, sua urgência me faz querer viver plenamente", quebra acontece. Ariano percebe que não precisa se diminuir, não precisa se desculpar por natureza, não precisa ser menos para ser amado. Pode ser totalmente si mesmo e ser celebrado por isso. Essa aceitação total dissolve vergonha que carregaram sobre própria natureza. E com dissolução de vergonha vem vulnerabilidade genuína. Importante, quebrar ariano não é conquista ou vitória sobre eles. Não é sobre dominar ou controlar. É sobre criar espaço seguro onde eles podem finalmente soltar armaduras que são exaustivas de manter. Ariano quebrado dessa forma não fica mais fraco. Fica mais forte porque não está mais desperdiçando energia mantendo defesas contra a pessoa que ama. Pode usar toda a força para viver em vez de para se proteger. Sinais de que você quebrou o ariano saudavelmente. Eles choram na sua frente sem vergonha, admitem medos que nunca contaram a ninguém, pedem ajuda sem sentir que estão falhando, descansam na sua presença em vez de performar, ficam em silêncio confortável em vez de preencher espaço com ação, falam sobre dúvidas e inseguranças livremente, permitem que você os veja feios emocionalmente. Sinais de quebra tóxica, que deve ser evitada. Ariano perde completamente confiança em si mesmo para de tomar qualquer iniciativa, esperando aprovação, desenvolve dependência doentia, perde conexão com própria força genuína, aceita tratamento que antes não toleraria, torna-se versão diminuída de si mesmo. Quebra saudável liberta Ariano de prisão de ter que parecer invencível. Quebra tóxica aprisiona independência e perda de self. Para pessoas que querem alcançar Ariano verdadeiramente, não tente competir com força deles. Seja forte de forma própria e complementar. Veja vulnerabilidades, mas não as use como armas nem como desculpa para tratá-los como frágeis. Seja consistente acima de tudo. Arianos precisam saber que você não vai desaparecer quando eles finalmente se abrem. Desafie com amor, não critique com julgamento. Celebre natureza ariana em vez de tentar suavizá-la ou controlá-la. Para arianos, permitir-se quebrar com pessoa certa não é fraqueza. É coragem suprema. Você não precisa carregar tudo sozinho o tempo todo. Vulnerabilidade com pessoa confiável fortalece relacionamento, não enfraquece você. Permissão para descansar ocasionalmente torna força sustentável longo prazo. A verdade sobre quebrar ariano é que raramente acontece porque pouquíssimas pessoas têm combinação de força, paciência, consistência e amor que necessário. E arianos são naturalmente céticos, então testam extensivamente antes de confiar. Mas quando acontece, quando ariano encontra a pessoa que pode segurar toda a sua humanidade, incluindo fraquezas que escondem, transformação é profunda para ambos.
Você já quebrou um ariano ou foi quebrado por alguém dessa forma? Como foi a experiência? Compartilha nos comentários porque essas histórias de vulnerabilidade profunda são raras e preciosas. E se este vídeo te ajudou a entender o que está por trás das armaduras que arianos, ou você, usam, espalha. Muita gente precisa saber que força e vulnerabilidade podem coexistir. Valeu por explorar território de vulnerabilidade profunda comigo. Nos vemos no próximo. E lembra, ser quebrado pela pessoa certa não te destrói, te completa de formas que performar força sozinho nunca fará.